Oi, gente, aqui é a Júlia, psicóloga clínica cognitivo-comportamental. E eu vim aqui hoje falar com vocês de um assunto que acontece muito, né? Quando às vezes a gente precisa falar não para alguém, quando a gente não pode fazer um favor, quando a gente não pode ajudar a pessoa, a gente costuma ficar se justificando, ficar explicando por que eu não posso, né? Quais que são os motivos. E aí, na esperança de aquela pessoa entender e ela continuar sendo minha amiga. Só que o que acontece? Muitas das vezes a pessoa não entende. Por quê? Porque ela precisa que alguém faça aquilo para ela e você é a pessoa que sempre faz. E por que isso acontece? Porque a gente acostuma as pessoas a cobrar da gente aquilo que elas precisam. E aí as pessoas acostumam que você sempre vai estar lá para fazer por ela, você sempre vai estar lá para resolver o problema, você sempre vai abrir mão de fazer alguma coisa para você, para fazer alguma coisa pelo outro, você sempre vai abrir mão de ter alguma coisa para você, para oferecer alguma coisa para o outro. E sabe por que as pessoas fazem isso? Não é porque elas são pessoas boas, não. Na maioria das vezes é porque elas têm medo de perder as pessoas. Porque a autoestima delas está tão baixa que elas acreditam que elas não têm nada de bom para oferecer. Que elas não têm como manter aquela pessoa que é tão importante na vida delas, a não ser fazendo tudo que aquela pessoa precisa. E aí, quando a gente não pode, porque vai acontecer, acontece comigo, vai acontecer com você também, de algumas vezes você não poder. E aí você vai ficar muito mal com aquilo, você vai ter que ter uma história muito boa para contar para aquela pessoa, para que aquela pessoa não vá embora. E aí sabe o que acontece? Em algumas raríssimas vezes a pessoa entende, na maioria das vezes a pessoa vai ficar chateada, não vai entender. Por quê? Porque você acostumou ela que você faz as coisas não é de acordo com o que você pode, é de acordo com o que a outra pessoa precisa. E que se ela precisa, você vai ter que fazer. E aí você vai ficar com medo enorme daquela pessoa ir embora, porque você não está oferecendo o que aquela pessoa precisa. E se você não está oferecendo o que ela precisa, para quê que ela vai continuar na sua vida? Gente, eu quero contar uma verdade para vocês. Aquela pessoa que abre mão de fazer tudo para ela, que faz tudo pelo outro, que está sempre disponível, que diz sim para tudo, geralmente, quando ela precisa, ela não tem ninguém para fazer nada por ela. Sabe por quê? Porque ela mostra para todo mundo o tempo inteiro que as demandas dela não são prioridade. As necessidades dela não são prioridade. Então, se não é prioridade para ela, não vai ser prioridade para ninguém. E sabe o que vai acontecer quando aquela pessoa for ajudar alguém? Ela vai ajudar uma outra pessoa. Sabe quem que ela vai ajudar? Aquela pessoa que ela tem medo de perder. Que não é você. Porque você sempre tá ali, você sempre tá ali disponível, você sempre tá ali aguentando as pontas, você sempre tá ali resolvendo. Então, gente, a gente precisa aprender que todos nós temos qualidades e defeitos. E o que faz com que as pessoas queiram estar na nossa vida tem que ser as nossas qualidades, tem que ser o que eu sou e não aquilo que eu tenho ou aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu tenho e aquilo que eu faço vai acabar, não vai durar para sempre. E quem merece ficar na minha vida? Será que eu mereço ter na minha vida uma pessoa que está perto de mim só pelo que eu ofereço para ela? Só pelo que eu faço para ela? Ou será que eu mereço ter na minha vida aquela pessoa que está comigo pelo que eu sou? Que eu sou prioridade na vida dela também, que quando ela pode, ela também me ajuda. Quando eu não posso, ela entende e corre atrás de resolver o problema dela de outra forma. E sabe quando que você vai conseguir fazer isso? Quando você conseguir olhar para você e gostar do que você vê. Entender que você é uma pessoa que tem qualidades e que as suas qualidades são importantes. E que tem gente que vai estar com você só porque você tem essas qualidades. Quando você acreditar nisso, as coisas vão mudar, você vai aprender a falar não, você não vai ficar justificando quando você não puder fazer alguma coisa pelo outro,
você vai conseguir viver a premissa de que eu vou oferecer o que eu posso, não o que o outro precisa. Aí as suas necessidades não vão ficar para depois, você vai conseguir fazer tudo o que você precisa, a sua vida vai andar, você vai conseguir perceber que as coisas estão acontecendo, que você está ganhando, né, alguma coisa, que você está produzindo. E aí sabe o que você vai perceber também? Que você não precisa das outras pessoas, que a maioria das coisas dá conta de resolver sozinho. Só que precisa pular essa ponte. Precisa acreditar em você, acreditar no que você tem de bom, porque é isso que vai fazer as pessoas ficarem na sua vida.